um chamado da nossa reportagem. Quem está conosco aqui pedindo passagem, claro, é a Verena Veloso, de Salvador, né, Verena? A Verena está com o assunto da investigação, né, Zaidan, da Polícia Federal, que encontrou indícios que ligam Rui Costa a irregularidades em contratos aí de 48 milhões de reais para a compra de respiradores durante a pandemia, né? A pandemia da Covid-19. Em 2020, Rui Costa, do Partido dos Trabalhadores, do PT, então governador da Bahia e atual ministro civil, da Casa Civil do presidente Lula, autorizou aí a compra de 300 respiradores de uma empresa, né? Sem nenhuma experiência no ramo. E o governo pagou 48 milhões de reais adiantado, não é isso, Verena? Olá, Danilo, Zaidan, muito boa tarde para Olá. vocês. Ótima tarde também a quem acompanha a Rádio Bandeirantes. Tem atualização sobre uma apuração da Polícia Federal, um inquérito que está em fase inicial lá na PF e corre na Justiça Federal da Bahia, sobre indícios que ligam o ministro-chefe da Casa Civil, o Rui Costa, a irregularidades em contratos de 48 milhões de reais para a compra de respiradores durante a pandemia. Essas informações são do portal UOL. À época, o Rui Costa era governador aqui da Bahia e foi citado em uma delação premiada de uma empresária responsável pelo negócio que devolveu 10 milhões de reais aos cofres públicos. Ela, inclusive, chegou a apresentar extratos bancários e também transferências a intermediários da venda. Os respiradores nunca foram entregues e esses valores, que inclusive foram pagos de forma adiantada, não foram totalmente recuperados. Rui Costa nega as acusações e foi ele, como governador, que determinou a investigação sobre esse caso. O atual chefe da Casa Civil afirma nunca ter tratado com nenhum propósito ou intermediário sobre a questão das compras dos respiradores e de qualquer outro equipamento de saúde, as palavras então do ministro. O pagamento adiantado, de acordo com ele, era a condição do mercado vigente para as aquisições no início da crise sanitária provocada pelo coronavírus. Rui Costa também foi citado por um ex-secretário do governo baiano que disse ter fechado o negócio por ordem dele. Lembrando que o ministro governou aqui a Bahia entre 2015 e 2022. Volto com vocês. Obrigado, Verena. Assunto importantíssimo. Sério, que a hein? gente repercute aqui também no Bandeirantes Acontece, Zaidan. Muito sério, Danilo. Muito sério. Porque a gente não está falando só, e não é pouco, de uso indevido do dinheiro público. Mas o que a polícia está dizendo é que o contrato foi feito, houve um pagamento antecipado e os respiradores não foram entregues. E aí? A gente está falando de uma situação em que o respirador podia ser a diferença entre ficar vivo ou morrer. E não foi só na Bahia. Isso aconteceu no Pará, isso aconteceu no Amazonas. O consórcio Nordeste deve muitas explicações sobre o que aconteceu durante a pandemia, como foi usado o dinheiro público, que equipamento foi entregue, quem foi contratado. No Pará aconteceu algo estranhíssimo, né? Uma empresa especializada em importação de vinhos se tornou intermediária para comprar respiradores. Houve também entrega de respiradores que não eram adequados e gente morrendo. É muito sério. Então, se o governador, que até falou a respeito, quando era governador, tomou a decisão de antecipar o pagamento, e agora, como ministro, ele explica que fez isso porque era como o mercado funcionava então. Mas é preciso saber, o que foi comprado foi entregue? Isso é muito sério, porque a gente está dizendo de algo que salvava vidas e, na falta de respiradores, gente morria. Então é preciso investigar isso e, se a Polícia Federal começar a trazer evidências do envolvimento do Rui Costa, porque pode ser que não, que ele não tem envolvimento, perfeito. Mas se houver evidências, ele deve sair do ministério, ainda que licenciado.
sair para se defender, não é? Porque é algo muito sério e é preciso agora esperar que essa investigação, inclusive, revele o que aconteceu em outros estados brasileiros durante a pandemia. Danilo. 3 horas e